Seguindo a minha linha de recomendações de artes de mangás, dessa vez eu decidi escolher obras que possuem traços mais únicos, originais e reconhecíveis, que só de você olhar, você já sabe qual que é o autor que está desenhando. Inclusive estarei deixando o link de todos os mangás citados e que possuem publicação no Brasil aqui na descrição do vídeo. A primeira obra escolhida foi A Menina do Outro Lado, do mangaka Nagabi. A estética desse mangá lembra muito uma história de contos de fada mais dark. Os traços no geral são rústicos, delicados e sombrios, combinando perfeitamente com o tom que essa história tem. Mangás no geral são desenhados em preto e branco mais por uma questão utilitária do que artística, pois é muito mais barato e rápido você produzir algo nessas duas cores. Porém, nesse mangá, o autor usa o preto e o branco para conversar com os elementos de dentro da própria história. Os humanos nessa história e os lugares que eles costumam habitar sempre estão rodeados pela cor branca, já as florestas e as criaturas sempre estão envoltas pelo preto. E como os dois protagonistas, a garotinha Shiva, que é uma humana, e a criatura conhecida apenas como Sensei, estão constantemente juntos, nós sempre estamos vendo esse contraste do preto e do branco, até mesmo dentro da casa que eles habitam, como por exemplo na cama da garotinha, que está sempre rodeada do branco, e o escritório do Sensei, que é desenhado com muito preto. Nagabi nunca chegou a ser um assistente de mangaka, isso porque ele começou a sua carreira como um ilustrador, mas ao publicar as suas artes em redes sociais, uma editora o abordou perguntando se ele não queria criar um mangá a partir daqueles desenhos, e assim ele começou a criar mangás. Ao olhar para suas outras obras e para os desenhos que ele posta no Twitter, fica evidente que o seu foco são desenhos de animais antropomórficos. Em outras palavras, o cara gosta de desenhar furry. E obviamente é impossível você não fazer uma comparação desse mangá com o Mahotsukai no Yomi, já que os dois retratam garotas se envolvendo com criaturas de aparência monstruosa. Mas a semelhança entre os dois para por aí. Eles são bem diferentes tanto na arte quanto na história. Então, se você gosta de um desenho mais rústico e que puxa para uma estética de contos de fada antigo, a arte de A Menina do Outro Lado pode ser uma ótima referência para você usar nos seus próprios desenhos. E se você for da turma que gosta de desenhar furry, as outras histórias do autor também podem ser uma boa referência. Como segundo mangá da lista, eu decidi colocar o Monster. Na verdade, qualquer mangá feito pelo ilustríssimo Naoki Urasawa possui uma arte que foge muito dos padrões que a gente está normalmente acostumado a ver. Esse autor tem um traço que ele mescla um pouquinho de realismo com uma estilização e exagero nos personagens, algo que lembra muito desenhos mais ocidentais, principalmente os franceses. Ao invés dele desenhar olhos grandes e com ausência de nariz, que é comum a gente ver nos mangás, ele gosta de desenhar os olhos menores e com poucas linhas, mas com muita expressividade. Já o tipo de nariz que ele desenha é feito de uma forma bem avantajada, variando de personagem para personagem, mas muito mais utilizado nos personagens masculinos. Sem dúvida, o nariz e os olhos são coisas que só de você bater o olho, você já sabe que é do traço do autor. Essa forma bem diferente de como ele desenha faz com que os seus personagens sejam muito identificáveis, você consegue distingui-los entre si, não caindo naquela famosa síndrome do mesmo rosto. E essas características que ele coloca nos personagens, como um nariz com diferentes tamanhos, proporções do rosto variadas, linhas de expressão, tudo isso são coisas que existem em pessoas no mundo real, mas que normalmente é ocultado nos traços de anime mais genéricos, pois a intenção é que o personagem tenha aquela cara bem limpinha, coisa que no mundo real você teria que usar uns 10 kg de reboco de maquiagem na cara para ficar parecido. Uma das coisas que eu mais gosto no traço do Naoki Urasawa é justamente a expressão. Ele coloca certas feições no personagem que você já tem uma ideia preconcebida de como aquele personagem é. Tipo, olha pra cara desse personagem aqui e me diz se ele tem cara de confiável ou não. Obviamente que não, né? Ele tem cara de cretino. E mesmo quando o autor pega pra fazer desenhos que são muito fora dos mangás que ele tá acostumado a fazer, você logo de cara consegue saber que foi feito por ele, de tão único que o seu traço é. Essa originalidade é o que muitos desenhistas almejam conseguir. Em terceiro lugar, nós temos o mangá Made Abyss, do autor Akihito Tsukushi. Os personagens de Made Abyss são construídos com um estilo de desenho bem fofo, usando formas arredondadas e com muita expressividade, tudo característico da estética moe e chibi tão famosa nos animes. Porém, você percebe que o autor tem a assinatura dele, é um traço bem identificável, o que o qualifica para estar nessa lista. Esse visual bonitinho de Made Abyss contrasta muito com a crueldade e cenas fortes da história, o que nos remete diretamente a Madoka Mágica
mágica que popularizou obras com essa estética fofa, mas que quando você vai ver tem uma história pesada pra caramba. Essa combinação cria uma espécie de dissonância entre o estilo de desenho e o conteúdo da história, fazendo certos momentos serem mais chocantes, pois você não estava esperando que uma história com esse visual tivesse esse tipo de coisa. Diferente do mangá de A Menina do Outro Lado, esse mangá aqui não tem o uso do preto e do branco de forma tão absoluta. Ele trabalha mais com tons intermediários. A quadrinização do mangá também é muito interessante. Os quadros constantemente se distorcem para dar lugar a formas mais orgânicas, dependendo de qual momento e de qual tom a história está passando, deixando a nossa leitura muito mais fluida e interessante. E por último, eu decidi colocar um mangá com uma arte muito nonsense e que inclusive nos ajuda a entender um pouco sobre estilos de desenho. Eu estou falando de Baki, do autor Keisuke Itagaki. Não tem como a gente não falar que a arte de Baki é uma coisa única. É um desenho absurdamente estilizado e que aposta no exagero das proporções anatômicas e expressões faciais, o que foge muito desse traço mais comum dos animes e mangás, até porque os personagens são desprovidos de qualquer senso de beleza estética. Todo mundo é feio nesse mangá. Constantemente nós vamos ver personagens com proporções anatômicas que são incorretas, porém nós estamos falando de uma arte que é muito estilizada, e quando entramos nessa seara é preciso tomar muito cuidado para apontar esse tipo de coisa. Uma das coisas que nos ajuda a saber se algo é ou não um erro no desenho é a intenção do autor. Personagens chibis não são desenhados dessa forma, pois o artista não tem conhecimento de como as proporções humanas reais são, mas sim porque foi uma escolha artística do desenhista, com algum propósito em mente. No caso dos chibis, é fazer personagens com características fofas e bonitinhas. Já em Baki, ele possui essa anatomia tão exagerada, pois combina perfeitamente com o nonsense que a obra é, pois ela é praticamente uma paródia de artes marciais. Além disso, seria impossível o autor fazer esse nível de estilização dos músculos se ele não possuísse um vasto conhecimento anatômico, então com certeza não se trata de um erro no desenho, mas sim de uma escolha proposital. Afinal de contas, se isso daí for um erro, então os olhos grandes dos mangás também o são. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado com esse argumento por dois motivos. O primeiro dele é porque muitos desenhistas têm uma arte cheia de erros, mas usam essa desculpa de que aquilo é o estilo dele, quando na verdade a pessoa simplesmente não tem a capacidade técnica para desenhar as coisas de forma correta. O segundo motivo é porque nem toda escolha proposital de um artista é uma coisa boa. Não é porque ele fez de propósito que aquilo automaticamente é uma coisa boa e não pode ser criticada. Você pode não gostar de um determinado estilo de desenho por vários motivos. Às vezes você acha aquele estilo muito preguiçoso, desnecessariamente feio, ou simplesmente não se encaixa para os propósitos da história. Esse é um assunto muito complexo, então eu vou me aprofundar mais em um vídeo específico no futuro. Não esqueçam de me cobrar nos comentários. Voltando para Baki, com certeza não é uma arte que vai agradar todo mundo. No entanto, existe muito conhecimento de desenho aplicado para alcançar esse nível de estilização e ele combina perfeitamente com os propósitos da obra. Inclusive, ele é um mangá que tem uma evolução na arte muito perceptível e eu pretendo fazer um vídeo abordando isso. Agora coloca aí nos comentários quais mangás você acha que tem um estilo de arte único e reconhecível. Compartilhe o seu conhecimento com a gente, beleza? E se você quiser ajudar o canal, você pode comprar os mangás que eu citei no vídeo ou qualquer outra coisa pelos meus links da Amazon que eu deixei na descrição desse vídeo. É sério pessoal, vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Se der tudo certo, ainda teremos mais um vídeo antes desse ano acabar. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.